Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o nosso grande camarada Tomás. E aí, companheiros do Crítica Jurídica, tudo certo? E acabou, né, pessoal? Terminou aí esse segundo turno das eleições. Saímos vitoriosos dessa porra, né? Claro que foi um sufoco em si, como já havíamos falado aqui no canal. A luta ia ser, sim, uma luta dura, uma luta difícil. Com certeza. Não seria fácil esse segundo turno. Depois da expressiva votação que o Lula teve no primeiro turno, os bolsonaristas em si, aqueles ligados ao direcionamento da campanha, ficaram muito desesperados e começaram em si a armar uma verdadeira blitzkrieg, né, para esse segundo turno. O que de fato deu aí um salto para eles em votos, tá certo? Mas ainda assim não conseguiram ter a força total do povo brasileiro, né? Lula sai então eleito com a maior votação da história desse país, né? Aí tem aí um outro, o gato pingado aí bloqueando rua, né? E já fazendo um escarcéu, fazendo baderna, fazendo aquilo que eles sempre nos acusam de fazer. Perfeito. Né? E atrapalhando aí a vida de vários trabalhadores no dia a dia que querem se transportar e estão tendo seu direito de ir e vir impedido, né? Sendo que a gente teve uma votação extremamente expressiva, né? Para eleger o único e maior democrata que esse país já viu. Luiz Inácio Lula da Silva, né, pessoal? Dale! É o 13. E ganhamos assim, ó. Claro, não vou mentir pra vocês, no dia da votação eu tava com assim, a ansiedade batendo lá no teto. Com certeza. Né? Foi um sufoco até o final, né? Até o final, assim, até 90 e tantos % lá da apuração das urnas. E a gente não tinha claramente um vencedor, né? Mas ainda assim, cara, é notável ver que a gente conseguiu vencer esse segundo turno, mesmo com todo o dinheiro público que foi despejado pelos bolsonaristas, tanto com a compra de orçamento secreto, vínculos com prefeitos, Ministério da Educação, toda essa ladaia aí. Perfeito. Né? Eles tinham toda a máquina na mão, né? O Bolsonaro tinha toda a máquina na mão, utilizou um recurso fenomenal para publicidade e propaganda. Inclusive cortando de outras áreas, né? Exato. Orçamento. Tá bem? Fez campanha com recurso público a dar e varrer. Fez campanha em vários períodos que não eram os períodos de campanha eleitoral, né? Fez campanha até mesmo durante seu mandato como presidente. Utilizou o 7 de setembro, se apropriou dos símbolos nacionais, das cores, fez campanha legal com os carros de som quando não podia, né? Distribuiu fake news tanto física quanto digital. Né? Então é notável a gente ter uma construção dessas, né? E conseguir esmagadoramente os maiores votos da população brasileira, a maioria dos votos da população brasileira. É surpreendente que o movimento popular consiga derrotar o movimento bolsonarista como se deu, né? E depois ainda de tudo que o PT já sofreu desde lá de 2013, pessoal, né? De fato. Com essas campanhas midiáticas aí para realmente fincar uma lança no coração do PT, e aí ver o PT com tanta força nesse 2022 e esmagando o bolsonarismo nas urnas do jeito que foi esmagado, pensa, pessoal, eles tinham toda a máquina pública na mão, isso é muito poder. Tanto que, desde a nossa redemocratização nacional, desde o início que a gente tem essa nova república, né, e a Constituição de 88, nunca nessa república um presidente da república que já havia sido eleito não conseguiu se reeleger. Tá certo? Perfeito, muito bem lembrado. Porque esse é o nível de ter o poder da máquina na mão, né? Torna-se difícil não conseguir a reeleição, né? Tem que ser um lixo, ou um verme, ou, né, alguma coisa bem pesada, assim, um presidente da república que de fato não foi um presidente da república, né? E aí o Bolsonaro ainda conseguiu sair desse segundo turno com um apoio bem vantajoso, porque de fato despejou muito dinheiro. Muito né? dinheiro. Despejou rios de dinheiro nisso aí. Porque tudo o que ele mais queria era se eleger para o segundo turno, era se eleger para um segundo mandato.
Porque o segundo mandato é, historicamente, sempre o mais forte, né? Onde tu consegue ter daí um direcionamento maior pelo âmbito do poder executivo para pautar o seu governo, né? Perfeito. Porque quando tu tá num primeiro mandato, ainda assim, aqueles que são autoridades na República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da STF, ministros de outras cortes, ainda assim eles não te olham com toda a relevância que talvez tu tenha. Mas quando tu daí é chancelado novamente pela população brasileira e passa a ser constituído num segundo mandato, aí a coisa é diferente. As autoridades já sabem que tu tem um peso popular e político muito maior, né? E aí o Bolsonaro é o único, pessoal, pasmem, é o único presidente nessa nossa nova república a não conseguir se reeleger. É o único presidente que depois de eleito não conseguiu se reeleger. Por quê? Porque é um lixo. Foi um verme com a população brasileira. E nem despejando tudo que ele despejou de dinheiro, com propaganda política, com aliança, com tudo que é político de baixo clero, né? Nem fazendo tudo isso, pessoal, ele conseguiu derrotar o poder popular. Perfeito. Não conseguiu. Não conseguiu, pessoal. Então a gente tem que se orgulhar muito, tá? De tanto viver esse momento histórico, como ter participado dele, né? E poder estar assistindo todo esse desenrolar. Porque isso vai ficar conhecido para sempre, pessoal, na história do nosso país. Para sempre. A votação expressiva que o Lula teve, a gente ter conseguido, nesse segundo turno, fazer de utilização de influencers, coisa que em campanhas passadas isso não acontecia. Então aí deixo os parabéns para aqueles que eu particularmente nunca gostei muito como pessoas, né? O Janones, o Felipe Neto e Companhia Limitada, mas que tiveram um papel importantíssimo nessa eleição. Que tem um engajamento muito, muito grande nas redes, né? Exato, mas além de terem, exato, claro, além de terem o engajamento, que é o mais necessário, né? O trabalho deles de explicação e de controle de narrativa de didática também, foi muito bom. Foi, de fato. Sabe? O Felipe Neto, principalmente em conseguir explicar, né, com mais calma e clareza, até porque ele é mais influencer, né? O Janones é mais esquentado e tudo mais, e de fazer um espetáculo em si. Mas eu achei muito didático e muito importante, assim, pessoal. Tem que reconhecer o mérito deles nesses trabalhos de campanha, sabe? Os caras não abandonaram. É muito diferente, por exemplo, da Anitta. Perfeito. Muito diferente. Alguém viu onde ela tava? Né? Hein? Alguém viu onde é que ela tava? O Ciro Gomes 2. Porque é isso que ela é pra mim. Ciro Gomes 2, a partir de hoje. Outra que tá falecida, tá? Outra que tá falecida, né? Toda vez que vier abrir a boquinha pra falar de política, assim, ó, fecha, tá? Fecha que senão vai entrar mosca, tem muita merda aí, entendeu? Falou que ia ajudar nas campanhas, ajudar nas mídias sociais, que tava aí pra isso e tal, postando foto lá com a roupinha do PT, e aí? Sumiu durante toda a campanha pro segundo turno, simplesmente sumiu. Exatamente igual quem? Ciro Gomes. Ciro Gomes, o falso democrata, né? O claríssimo falso democrata, até porque a Simone Tebet, que é uma latifundiária cheia da grana, representante da burguesia nacional, ela fez mais pela nossa democracia nessa campanha do que fez a porra do Ciro Gomes. É isso. Que sempre se diz, o democrata, né? O cara dos princípios democráticos, o cara de Harvard. Faça-me o favor, cirista, faça-me o favor. Né? Pois a Simone tava até em passeata pulando com o Lula, com a Marina Silva, e o Ciro, cadê? E o Ciro? Sumido. Ciro e Anitta, assim, né? Adoram um hypezinho, mas na hora de botar a mão na massa, opa! Que foi isso? Que fiasco pra esses companheiros, né? Falsos companheiros, né, mas... Que fiasco, sabe? Porra, a Anitta falou, e depois chegou ali no segundo turno, ela posta o quê? Se o voto é secreto, como é que existem pesquisas? Tamanha ignorância da pessoa, né? Cara, eu não sabia que a Anitta era tão ignorante. Claro, eu não acompanho a Anitta, mas não sabia que era tão ignorante assim. Pô, sério mesmo uma pergunta dessas? Não... Assim,
Ela que anda cheia de assessores, é amiga daquela Prioli lá. Ninguém pra avisar ela. Pô, ninguém te ajuda nesse... Pô, sabe, fazer uma pergunta dessas? Pá, se o voto é secreto, como é que existe pesquisas? Meu Deus, meu afilhado de 8 anos consegue desmistificar essa super questão, né? E aí realmente eu não consigo entender um papel de Anitta e Ciro Gomes, assim, né? Que se colocam como democratas, aquela coisa toda, né? E aí, assim, ficam um parabéns pra essa galera, assim, ó, Simone Tebet, pô, as participações que eu vi, achei massa pra caralho, sabe? Botando a mão mesmo e pedindo voto pra caralho. E eu acho que se apresentou isso bem, porque a gente também teve uma vantagem. Aí teve o quê? Quanto a gente teve de aumento de votos pro primeiro e do segundo turno? 2, 3 milhões? Eu acho que foi 3 milhões. 3 milhões? Acho que foi 57 ou 58 no primeiro e agora fizemos 60. Né? Então eu acho que teve aí boa margem dos votos que antes votaram em Simone, acabaram indo sim pro Lula. Claro, de fato. Né? De fato. Não tem como não ver essa coligação de votos. Não Isso tem. deu muito por ela se mostrar presente, né? Claro, e pedir de Se fato, ela simplesmente sabe? tivesse feito como o Ciro, como qualquer outra aí que se pronunciou pós primeiro turno e depois abandonou, não ia ter dado o resultado que deu, entendeu? Ela fez diversos vídeos, conteúdo massivo pra internet, ela estava presente nos movimentos de rua, em diversos lugares, entendeu? Coisa que o Ciro, assim, ó, nem conteúdo de mídia não fez, né? Decente, em grande quantidade. E que antes estava o tempo inteiro na porra da internet enchendo o saco com o Ciro Games. Todo dia. Ciro Games, hoje tem um convidado não sei quem, hoje tem não sei quem. Todo dia uma atração do Ciro Games. Porque ele é super, super preocupado com a democracia brasileira. Com certeza. E aí ele queria a todo custo conversar com o povo, né? Aí passou o primeiro turno, aí não se ouve mais Ciro Gomes, ninguém escuta. Acabou a eleição pro Ciro, aí ninguém mais escuta, aí né? Não quer mais ver isso. Tem outra pessoa que parece muito com isso, né? Acabou o segundo turno e a pessoa some, fica quieta. Silêncio total, né? O próprio. Isso é atitude de democrata, de alguém que se diz democrata? Isso é atitude para aqueles que, pô, pelo menos os votos das pessoas que confiaram em ti como pessoa pública, cara, com essas pessoas tu vai ter que conversar, vai ter que dar explicação e de preferência, se tu realmente fala que tu é preocupado com a porra da democracia, o que tu vai falar? Tu vai dar um caminho para essas pessoas. Meus amigos, esse é o melhor caminho para a democracia, vamos defender esse caminho com unhas e dentes. Tá certo? Porque esse outro caminho aqui é um abismo, a gente tá à beira do precipício, né? Com isso aqui é só escuridão, tá bem? Só que aí não. O cara que se diz democrata, qual que é a posição que ele toma depois que ele já não se constitui mais no jogo? Não. Bico calado. Silêncio absoluto. Bico calado, né? Não apareço nas câmeras, né? Ninguém tá me vendo, ninguém sabe mais minhas posições, eu não quero falar com ninguém, eu não sou mais amiguinho de ninguém. Porra, cara, isso parece aqueles caras que quando eu jogava bola, quando eu era menor, eu tava dando um pau no maninho, no futebol, aí o maninho ficava saturado da ideia, o que ele faz? A bola é minha, eu vou pra casa. Eu vou pra casa agora, porque tu não deixa eu jogar, não é do jeito que eu gosto, vai tomar no cu, cara, que porra é essa? Um cara que é adulto e ainda que se preza a pessoa pública que defende valores democratas, né? Eu sou o maior democrata do Brasil. Tem esse tipo de postura, né? Após uma campanha que é tão importante para nossa história, né? Onde a luta de classe está tão acirrada, não tá? Muito. E aí essa é a postura dos grandes democratas da República, aqueles que falam de um jeito tão expressivo quando vão defender a suposta democracia. Essa é a atitude de, não, se a bola é minha, eu vou ir pra casa agora e não quero mais jogar o jogo. Tô cansado. Essa é a postura. Né? Ou que nem o Verme aí que perdeu o segundo turno e aí fica quieto, não fala mais com ninguém, nem com os 50 e tantos milhões, 58 milhões que votaram nele, né? Isso é postura de presidente? Fala pra mim. O presidente que mais demorou pra se pronunciar. Isso não existe, cara. E aí quer falar que isso é democrata,
né? Mas o Lula, Esse é o melhor, esse né, é comunista. Esse é o melhor. Comunista. Daí. Caralho. Saca? E assim, tu vê isso muito no Instagram, né, meu? Que redezinha, todo mundo postando, agora vamos virar uma Venezuela, vamos virar Argentina, vamos virar... Sim, lá vem a Playboyzona. Cidadão. Lá vem a Playboyzona que tá na medicina, né? Que o papai banca lá uns 5 pau pra ela fazer PUC, medicina. Lá vem a Playboyzona falar que a gente vai virar Venezuela. Vai, conta pra nós. Fala, realmente a gente tem que escutar a tua opinião pra saber qual que é o caminho que o Brasil precisa tomar pra não virar Venezuela. Lá vem a boyzona da medicina com o bonezinho dela da Gap. Olha, ela vai dar a opinião dela. Escuta, pessoal. Escuta, tem que parar pra prestar atenção. A boyzona aí tá cheia das ideias. Estudou pra caralho. Né? Não é só a vivência dela não na pele ali de correria, de ter que estar trabalhando na firma do pai dela e ter estudado a full em colégio particular. Cursinho de manhã, pão com Nutella. Porra. Tá maluco? Não é só isso que é a correria dela. Ela, além de tudo, estuda, mano. Faz medicina na PUC. Escuta a boyzona, velho. O quanto teve desse lixo dessas boyzona, tá? Classe médiazinha alta aí, que não pesquisa porra nenhuma, não conhece a história do país, não sabe bulhufas. Nada. Né? Nem de Brasil, aí, nem de Lula, nem de PT. Óbvio, não sabe nada, porque como a gente disse, né? Acha que Lula é comunista, que vai devorar crianças, que é anti-igreja e tudo mais. Sendo que o Lula, né, pessoal, é um democrata a favor de boa parte dos interesses capitalistas, burgueses, mercado financeiro. né? Mercado financeiro e tudo mais, com uma perspectiva popular. Ok, positivo. Mas do comunismo, socialismo... tem um passo bem longo, né, meu amigo? Então, vamos ter uma honestidade intelectual. Aí a pessoa fica arrotando essas merda, né? Se acha super esperta da medicina da PUC, a boyzona, e posta esse tanto de cretinice, sabe? Chega a ser assim, ó, cara, pelo amor. Não sei como é que não tem vergonha, né? Meu Deus do céu, porque é muito claro, é assim, ó, é grotesco de tão bizarro, entende? Grotesco, sabe? De tão claro que a pessoa tá errada, entendeu? Só que às vezes não é uma questão de estar errada, né? É luta de classes. Ela tá defendendo o interesse dela e ponto. Entendeu? E ponto. Mas nessa cai muitos trabalhadores também, né? Sim, claro, porque daí, claro, ela acaba influenciando pessoas, né, mano? Não tem como dizer que não, saca? Quer trazer alguma coisa aí? Cara, vamos falar também sobre as operações que rolou pela PRF, né? Sim. Porque a gente tava falando também sobre o Bolsonaro ter a máquina na mão, e isso se mostra muito quando a PRF, no dia das eleições, fez operações diversas na região do Nordeste, onde a maioria dos eleitores é Lula. Sim. Né? E agora, quando a gente teve esses bloqueios desses arruaceiros, baderneiros, que não tem o que fazer, os verdadeiros vagabundos, né? Porque, assim, ó, quando a gente tá fazendo uma manifestação petista na rua, o que gritam é que a gente é vagabundo, né? Mal sabem que a gente trabalha tanto no trabalho comum, quanto ali de forma gratuita, né? Sim. E aí, esses arruaceiros ficam aí travando rodovia, com pessoas, inclusive, doentes nos ônibus, pessoas que não estão ali numa condição de ficar mais de 24 horas na rodovia, tem medicamentos, eu vi que tinham ovos que iam para fabricação de vacinas no Instituto Butantan também, que ficaram parados nessas rodovias. Quando esses arruaceiros ficam ali trancando rodovia, cadê a PRF? Cadê eles para liberar o trânsito? No Nordeste, para parar ônibus, tinha muita gente. Aí os agentes não aparecem, ou, se eles aparecem, qual que vai ser o tratamento daí? Pois é, né? Como foi o Bob Jeff, quem sabe, não vai ser né? um tratamento meio estilo Bob Jeff? Tipo, vamos conversar, vamos ver qual que é o problema. Inclusive, eu vi um vídeo de um dos agentes que fala para os manifestantes: a única ordem que nós temos é estar aqui com vocês. Aí fala, será que isso aí é agente de Estado? E de onde vem essa ordem, né? E assim, não era o PT que instrumentalizava todas as instituições republicanas? Fala para mim! PRF, ou a própria PF em si constituída, é uma instituição de governo ou de Estado? Claramente de Estado, óbvio. Ela está sendo utilizada de que forma? Por quem? A favor de quem? Ela não consegue investigar os Bolsonaro, tanto a família quanto aqueles próximos da alta cúpula do governo. Estranho, né? A PGR simplesmente não dá direcionamento para a própria PF, a comunicação delas já não é mais a mesma,
tá certo? Não tem aquela interligação de troca de informações como era, tá bem? Aí, toda vez que a PF vai chegar perto de qualquer ingerência do governo, que seja alarmante ou coisa assim, ela simplesmente não se move como se movia há 5, 6 anos atrás, tá certo? Aí, quando a gente tem essas manifestações, esse tipo de baderna, por exemplo, como é que a PRF está reagindo? Tá bem? Como é que a PRF reagia se fosse o MTST fazendo essas manifestações? Pois é, né? Pois é. Então, é claramente que o Bolsonaro, sim, tá aparelhando instituições, aparelhou elas. A PF é um bom exemplo disso, tá bem? E aí, como é que aqueles que são antipetistas, ferrenhos e tudo mais, como é que eles não veem esse tipo de coisa? O cara se apropria das instituições, ele se apropriou dos nossos símbolos da República, pessoal. Né? A bandeira é isso, é um símbolo da República Federativa Brasileira. É isso que é a porra da nossa bandeira. Ele não se apropriou disso? Como é que ele faz campanha? Ele faz campanha, por acaso, com a bandeira do partido partidária, que é o que a lei prega, né? Ou ele faz com a porra da bandeira do Brasil, símbolo da nossa República Federativa? Ele faz com a bandeira, isso não pode, saca? Nem pode, entendeu? O cara se apropria disso, ele é totalmente um cara personalista que quer tudo pra ele, entendeu? E tanto que agora, ó, passou o segundo turno, ele tá nesse silêncio. Inclusive, agora que a gente tá gravando esse vídeo, ele é pra estar se programando aí pra falar, vai saber que horas vai falar. E vai saber o que vai falar, provavelmente vai vir com uma narrativa aí maluca, apontar erros que tiveram na eleição e tal. Nunca apontando as ingerências dele, né? Como, por exemplo, esses bloqueios na PF. Não, jamais. Como esses bloqueios da PRF lá no Nordeste, né? Impedindo certas pessoas ou fazendo que a locomoção se atrase para ir até a cabine de votação. Mas né? aí da rádio lá do meio, agreste, oeste, leste e norte, aí ele tá mandando, né? Informação legal, inclusive. Feito por um instituto ligado à van. Né? Aí isso pode. Né? Isso ele pode alegar. É bizarro, cara, bizarro. Aí, assim... Bom, pasmem, pessoal, esse foi o presidente que boa parte dos brasileiros elegeram em 2018, votaram nesse ano também, né? Um presidente que, dos 58 milhões de votos, ele não tem absolutamente nenhuma consideração por nenhuma dessas pessoas, saca? Olha quanto tempo ele não vai nem se comunicar com todos esses apoiadores, que estavam confiando ferreamente que ele ia conseguir ganhar a eleição. Perfeito. Saca? E aí eu já vi vídeos de vários chorando e tal. Pô, o pessoal, claro, passando por um sentimento de derrota fodida, porque estavam jurando que ia ser garantida a eleição, né, pro lado deles. E aí o cara não consegue se manifestar com toda essa galera. Esse é o presidente democrata de vocês? E aí é o nosso Lulinha que não respeita as instituições. Cara, tem que ser muito babaca, tem que ser muito negacionista. Um cara que aceitou ser preso sabendo que foi uma prisão injusta, né? Saca, mano? Meu, o Lula não tem exemplo maior de brasileiro que respeite tanto as instituições republicanas quanto o Lula. É impossível, cara. O cara ficou 580 dias preso, sendo que ele sabia que a prisão era ilegal, mas ficou lá pra respeitar a institucionalidade da democracia burguesa. Foi isso que ele fez, rapaziada. Foi isso que ele fez. Né? Ele não concordava em hipótese nenhuma com o Moro, ele sabia que o Moro tinha um viés político ali por trás, mas mesmo assim ele acatava as decisões do Sérgio Moro. Fala pra mim, os bolsonaristas acatam decisões judiciais? Se alguém emite uma decisão, eles mudam o emissor da decisão. Não, e porque eu acabei de ver, por exemplo, um vídeo daquela Carla Zambelli empunhando arma, por exemplo, e aí depois e correndo atrás de um manifestante que ela discutiu e tudo mais, e ela, quando vai dar entrevista para as mídias, ela vai falando assim, porque a jornalista fala, sabes que não pode andar armada e tudo mais, 24 horas antes da eleição e blá blá blá, isso foi uma resolução emitida por Alexandre de Moraes e tudo mais. Ela fala, eu não concordo com decisão ou resolução emitida de forma ilegal. Entendeu? Então tá ou seja, bolsonarista, se ele encara que uma decisão judicial ou uma resolução de um tribunal, qualquer coisa, uma jurisprudência, seja ilegal, ele não vai cumprir.
Se ele considera ilegal, personalíssimo, portanto, ele não vai cumprir. Não, porque daí vai contra a liberdade dele, né? Exato, Entendeu? né? Liberdade restrita. Aí, por exemplo, o Lula, nosso grande democrata, o que ele fez quando ele não concordava com a porra da decisão daquele juizinho de merda, que não sabe bulhufas, não sabe nem o país que ele tá inserido, que é o Boquinha de CD, o juiz Sérgio Moro. O Lulinha não cumpria as decisões dele, que eram totalmente ilegais, infundadas, inclusive. Ele cumpria. Que inclusive ele devia saber, né? De tão simples que era. Claro, o Lula sabia, O Sérgio Moro mesmo. O Sérgio Moro. Fato, né? Claro. A CIA avisava ele bem disso, ele foi entendeu? Ele foi bem treinado. Saca? Mas assim, ó, pessoal, o bom disso tudo é saber que mesmo nessa campanha que foi tão drástica, tão violenta, com tanta dificuldade para todos aqueles que se manifestaram de qualquer forma que seja a favor do Partido dos Trabalhadores, mesmo assim, pessoal, e com todo o despejo de dinheiro público que os bolsonaristas fizeram, né, e usando de todas as forças da máquina pública para tentar garantir o segundo mandato do Bolsonaro, pessoal, é bizarra a conquista que a gente teve. É muito surpreendente. É surpreendente demais. Maravilhosa. Nos outros vídeos eu já tinha falado que era o que provavelmente iria acontecer, tá? É claro que, como torcedor, a gente sempre espera que o Bolsonaro teria que ter menos votos e tudo mais, mas não dá para subestimar o poder da máquina pública, não dá para subestimar o próprio poder da ideologia. Das fake news disseminadas. E todo o gabinete do ódio. Né, deseducado, o governo Bolsonaro foi um desmonte de educação. Claro. Justamente para isso, né? Para manipular mais facilmente a população. Sim, claro. Né? E ainda assim, Lulinha garantiu. Ainda assim saímos vitoriosos. Né? Então eu acho que é muito gratificante ver todo esse processo, a gente ter participado e ter, de fato, começado a se engajar mais, começado a trabalhar para construir um Brasil melhor e confiar de fato na política, porque eu acho que é esse o caminho que a gente tem que ter. Não dá pra gente ficar se calando, porque se os bons se calam, pessoal, vai ser sempre isso. O discurso mais odiento, aquele mais profundo e conectado com a ideologia, vai vigorar. Ele vai ganhar peso. E se a gente não se opõe a esse tipo de discurso, ele é naturalizado, e cada vez que ele é naturalizado e passa a constituir o nosso cotidiano, não tem mais o que nós fazer. A gente vai tentar ficar barrando ele, mas tem que ser um movimento forte e violento o suficiente para que ele, de fato, se dissipe, sabe? Então eu penso que os próximos anos aí, para todos aqueles que vivem no Brasil, vai ser um ano, sim, de muita luta política ainda. Essa transição vai ser muito complicada, né? A transição em si vai ser complicada, eu não acho que vai ser uma transição tão fácil assim. E como o ministro Paulo Guedes disse naquela famigerada reunião ministerial, que vocês se lembram bem, o que ele falou? Que se eles perdessem as eleições, eles iam deixar uma granada no bolso do inimigo para o próximo governo. Né? Então acho que a gente tem que se manter com os olhos bem abertos aí para esses governos de transição. Também se manter trabalhando para tentar controlar mais a narrativa e disseminar informações que sejam sim verdadeiras e relevantes para o povo brasileiro, para que a gente não fique correndo sempre no mesmo erro de subestimar o poder das fake news, e quando a gente vê, tá todo mundo só falando de fake news e a gente só fora da bolha das fake news. Né? Então a gente tem que entrar nessa bolha e disseminar os nossos conteúdos por dentro dessas bolhas de fake news. Perfeito. Né? E o que mais você quer trazer? E também, agora que com o governo Lula eleito, né, fazer de tudo para que o governo seja um governo com viés trabalhador o máximo possível, pelo menos. Né? Por isso que as políticas públicas, mesmo que com um Congresso tão forte à direita e fascista. Né? Exato, né? Como a gente vai ter um Congresso que vai ser ter uma posição do centro muito forte, centro-direita, e como
o governo em si do Lula está fazendo essa frente ampla com muitos partidos de direita e de centro-direita, a gente tem que lutar pela continuação da militância e de fato, cara, a gente tem que expandir ela nas ruas. A gente tem que fazer mais movimentação para, como o Tomás disse, conseguir pautar o próximo governo Lula e fazer ele ter mais um aspecto trabalhista popular. Perfeito. Tá bem? Porque senão a gente vai acabar deixando totalmente... E esse não, posso te Pode falar. Esse movimento nas ruas, essa diminuição do movimento nas ruas por parte do PT e da esquerda, se deu muito pela violência do governo bolsonarista, né? Uhum. Só que a gente não pode mais ter medo desse tipo de coisa. Foi assim que, como a gente já comentou no vídeo passado, o bolsonarismo cresceu tanto. Uhum. E eu acho que seria isso por hoje, já deve estar ficando longo. Quantos minutos tem o vídeo? Ih, já tá. 30 minutos. Vamos ter que finalizar então. Quer trazer mais alguma coisa antes de acabar? Não, acho que a gente deixa para um próximo vídeo daí. A gente ainda vai fazer mais um vídeo comentando em si sobre esse segundo turno, mais profunda. A gente vai comentar também sobre o Onyx e o Leite, o Onyx e o Leite, e também sobre o Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Bolsonaro, fazendo mais uma análise mais profunda e, de fato, levando uma perspectiva mais política da coisa, né? E falando sobre as movimentações e como vai ficar toda a conjuntura. Perfeito. Hoje é mais um dia da gente comemorar e realmente manifestar a nossa felicidade em conseguir derrotar todos esses vermes que nos governaram aí por, vamos botar, 6, 7 anos aí, né? Porque não foi só o Jair, né? Já veio desde o golpe. Já veio desde o golpe aí com o Michelzinho, então 6 anos desses vermes nos governando. E a gente finalmente agora vai ter um respiro, vai ter uma trava nesse processo de neoliberalismo no Brasil. E eu acho que a gente tem que seguir confiante, a gente não pode baixar a cabeça. Temos que ter o gostinho da vitória, continuar saboreando ele bem, mas lembrarmos sempre de que não podemos esfriar, né? Sintam o gostinho da vitória na boca e que esse gostinho motive vocês ainda mais pra gente expandir a porra da luta política. Isso, tem que ter continuação. Tá bem? Então a gente agradece a todos vocês que estão assistindo até aqui. Valeu, galera! Obrigado de coração a todos, obrigado a quem ajudou na campanha, ajudou a eleger Lula, ajudou a virar voto. Um abraço especial a todos vocês, sigam bem e se cuidem porque os bolsonaristas estão malucos, tá? Eles estão batendo cabeça. Um beijo, valeu! Beijo, galera!